Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de literatura. Aquele momento em que a gente pega livro. Livro é bom para quê? Pra gente poder voar. Voar nas histórias. É super bacana. A gente está vindo de uma sequência de aulas com uma autora. Tá lembrado, né? Conversamos com a Cleo Busato. Arrumamos todo o espaço para recebê-la. Depois, ela mesma nos ajudou a fazer a leitura dos contos. E foi muito interessante, né? A gente participar junto com a autora dessa leitura. Tenho certeza que você aproveitou muito e fez todas as suas anotações. Vão ficar guardadas aí para você, né? Ótimo! Mas agora está na hora da gente voar com outras histórias. E agora a gente vai pensar em que tipo de história será? Será que você está já com o faro aguçado? Já conseguiu perceber? Tá fácil se você prestar atenção no visual, não tá não? Esses elementos remetem a que tipo de texto será? Essa história vai ser uma história que envolve o quê? Antes de a gente entrar na história, antes de você conhecer o título do livro, a gente vai separar alguns materiais. Eu preciso que você tenha tudo em mãos para ir anotando algumas coisas durante a leitura, certo? Então, pegue lá papel, lápis e lápis de cor se você quiser, tá? Por enquanto, o papel e o lápis é essencial. O lápis de cor fica à sua escolha. Então, separe esse material rapidinho e volta pra gente poder prosseguir com a leitura. Então agora você vai fazer o papel de detetive junto comigo, junto com o livro. Vamos para a leitura então. Vamos fazer já algumas hipóteses a partir do título. Veja a capa do livro e vamos ver se os elementos que tem lá também nos ajudam já a prever que tipo de história a gente vai conhecer. Olha lá. Bom, quem matou o Saci? Olha só, se a gente observar bem a imagem, a gente tem aqui, opa, olha só, a lupa, o cachimbo e essa caixa de arquivo aqui. Parece um arquivo daqueles que tem para investigação, não é? Acredito que aqui dentro tem uma ficha com os suspeitos, os documentos que estão envolvidos no caso. Tudo para ser investigado. É isso aí. Bom, então a gente sabe que o livro, muito legal a construção da capa, não é? Mas o livro foi escrito por Alexandre de Castro Gomes, com as ilustrações de Cris Alhadeff. E a gente vai, então, tentar descobrir o quê? Quem matou o Saci. Bom, então vamos investigar. Para a gente poder ser um bom investigador, para a gente tentar exercer essa função de detetive, além de ficarmos muito atentos à leitura, que a gente já está acostumado, nós vamos ficar atento a todas as pistas que o texto nos deixa. Neste caso, são pistas mesmo, tá? Não é só alguns indicativos do texto literário de que a gente sempre fala, porque o texto sempre dá umas pistas pra gente descobrindo o que tá acontecendo, né? Neste caso, são as pistas para apontar também para o nosso suspeito. Vamos ver quem será que pode estar envolvido.
Vamos pensar ali. O Saci. Quem poderia estar envolvido na morte do Saci? Quem é o Saci? Primeiro, pensou lá? Importante, né, a gente saber que é um personagem do folclore brasileiro. Será que os outros personagens também dessa história fazem parte do folclore? Dei uma dica muito fácil, né? Acredito que você já captou a ideia. Então, você vai precisar anotar os seus palpites. Sim, a gente vai vendo conforme vão aparecendo os suspeitos. A gente vai anotar o nome de todos eles. Vamos acompanhar essa investigação bem de perto mesmo. Então, eu quero que você pegue o material que você separou e organize uma tabela mais ou menos assim. Olha lá, eu preciso que você coloque uma lista de suspeitos e ao lado escreva a evidência que o liga ao crime. E a gente vai preenchendo conforme a leitura vai acontecendo. Tá? Então é bem importante. Aqui na primeira linha você vai escrever o nome do primeiro suspeito assim que aparecer. Logo ao lado você vai colocar o que levou os detetives do caso a suspeitarem deste cara que tá ali, tá? Então, conforme a leitura vai acontecendo, eu já vou chamando a atenção para você ir anotando. E no final, a gente vai saber se deu certo ou não a nossa investigação. Tá? Você também tem que deixar um espacinho ali no final. O meu ficou pequenininho aqui, mas você vai poder deixar no seu caderno para outras pistas que podem surgir. Porque às vezes, um ou outro suspeito pode falar de uma outra coisa que está passando despercebida lá. Então, você, como bom detetive literário, que sabe prestar atenção a todos os detalhes do texto, vai anotar também. Então, eu vou te dar o tempinho para fazer esse registro no seu caderno e ficar pronto para a nossa investigação literária. Então, deixa aí prontinho
cantinho com um lápis na mão, porque conforme forem aparecendo os suspeitos, você já vai anotando. Eu não vou parar não, tá? Você continua aí anotando. Bom, sabemos que a vítima é o Saci Perereira. Perereira é o nome deste Saci. E ele tem também já uma ficha criminal. Já consegui pegar aqui que tem uma ficha criminal. E o que aconteceu então? Os policiais foram chamados para saber o que estava acontecendo lá, porque encontraram a vítima, o Saci, ali na mata e aparentemente morto. Foram ver e perguntaram quem que tinha encontrado. Quem encontrou foi o porco de um dos convidados da festa. Porco de um dos convidados da festa? Isso mesmo. Estava tendo uma festa na floresta. Contratada essa festa. E um dos convidados era agora suspeito, porque foi o porco dele que encontrou. Nós estamos falando de um importante personagem do nosso folclore também. Nosso primeiro suspeito é o Caipora. E a gente vai investigar então o Caipora ou Curupira. Bom, vamos saber como é que ele está envolvido nisso. Na investigação, os detetives foram lá perguntar qual era o envolvimento dele. Ele falou que ele estava na festa junto com o Saci e que o porco dele encontrou e foi só isso que aconteceu. Mas perguntando um pouquinho mais, o suspeito acabou contando qual é a relação dele com o Saci. Então, foi a partir de uma das pistas encontradas pelos policiais que chegaram também ao Caipora. Porque além de ter sido o porco dele que encontrou, viram que nos pertences do Caipora tinha lá um cachimbo. E um cachimbo com SP gravado. E era do Saci Perereira. E foi o que o Caipora disse. Saci Perereira. Perereira? Os detetives perguntaram. Ou você acha que só existe um Saci no mundo? Claro que não, né? São vários. Esse é o Perereira. Os detetives continuaram ali, fazendo de conta que sabiam de tudo já. Mas o Caipora trouxe as informações. Ele teve realmente uma desavença com o Saci. Porque certa vez o Saci acabou aprontando com as criações lá do Caipora. Deu nó na crina do cavalo e o Caipora não gostou nada disso e resolveu ir prestar contas com o Saci. Lá os dois discutiram muito e o Caipora exigiu que o Saci se retratasse. Pois não é que ele não quis se retratar? Mas o Caipora exigiu e antes que ele acabasse colocando fogo lá na casa do Saci, ele resolveu deixar um presente pro Caipora. E foi assim que o cachimbo do Saci foi parar com ele. Bom, ele ainda não estava eliminado como suspeito, mas tinham que investigar porque já tinham outros detidos lá também. Então, depois de ter conversado com este primeiro suspeito, os detetives foram procurar outra evidência e lá encontraram um chapéu Panamá. Um chapéuzinho daquele. E quem será que usa um chapéu Panamá? Qual ser do folclore que usa um chapéu Panamá? Chamaram então o segundo suspeito. O Boto. Isso mesmo. O Boto. E a ficha criminal dele estava aqui, com todas as suas características. Ele também já fazia parte da investigação agora. E o Boto foi contar que ele também não tinha nada a ver com essa história. Não. Mas ele teve que explicar um pouquinho melhor como é que o chapéu dele foi parar lá na cena do crime. Porque ele chegou, ele estava de boné, inclusive. De boné. Dizem que é para tampar ali o orifício pelo qual ele respira, que fica no alto da cabeça. E realmente era muito feio, ele precisava usar. Normalmente usava o chapéu Panamá, estava de boné aquele dia. Então, é claro que era dele aquele chapéu.
Então ele teve que contar como é que foi essa história toda, como é que o chapéu foi parar lá na cena. E ele disse que realmente teve um problema com o Saci. Sim, certa vez estava ele com uma festa e, como sempre, estava dançando com uma moça. Esse era o costume do Boto. A moça já começou a desconfiar do Boto quando o chapéu saiu da cabeça dele. E ela viu que se tratava daquela figura folclórica. E o Boto teve que sair correndo. Não teve jeito. E não é que numa discussão que ele acabou encontrando o Saci ficou com o chapéu dele. Então ele estava decidido a ir atrás do Saci para poder pegar o chapéu de volta. Como o Saci não queria devolver de jeito nenhum, ele acabou procurando e deu de cara com um outro ser que estava lá no rio e que tinha uma cabeça enorme. Era uma outra figura do folclore. E chamaram então o outro suspeito. O Cabeça de Cuia. E este menino, Cabeça de Cuia, contou como é que foi a história dele com o Saci. Na verdade, ele contou pro Boto que foi o Saci quem deu de presente para ele aquele chapéu. E deu de presente, não sem antes fazer uma piada, claro, que com sua mágica, que tá no capuz do Saci, fez crescer aquele chapéu para que coubesse no cabeção lá do menino. Então, o Cabeça de Cuia nem gostou muito do chapéu, quis devolver pro Boto, não tinha problema. Só que o Boto precisava da mágica do Saci para que o chapéu voltasse ao tamanho normal. Então, ele precisava voltar até o Saci e tentar fazer uma troca com ele. Mas o menino, antes, contou que ele estava muito bravo com o Saci, porque o Saci tinha tirado sarro dele então, né? Será que ele tinha alguma coisa a ver com isso? O Boto foi atrás do Saci e conseguiu rapidamente roubar o capuz do Saci. E disse que só devolveria para ele quando ele fizesse o chapéu dele voltar ao tamanho normal. E o Saci, muito esperto, disse que só devolveria também depois que tivesse o capuz de volta, porque dizem que quem possui o capuz do Saci pode mandar nele. Então o Saci teria que obedecer ao Boto. Isso estava parecendo muito bom para o Boto. O Saci, então, resolveu dar um jeito de conseguir de volta sem precisar fazer a troca, sem precisar obedecer a ninguém. Então, ele foi até um lugar para contratar alguém para fazer a festa dele. Logo você vai descobrir quem foi que ele contratou. Mas o fato é que quando o menino com cabeça de cuia encontrou o Saci na cozinha, tinha mais alguém lá conversando com ele. E outra coisa que o menino disse para os investigadores é que algo chamou atenção, que eles deviam prestar mais atenção. Por que naquela cozinha tinha tanta farinha, se era um bolo tão simplesinho que faria parte da festa? Para que tantos sacos assim de farinha? De qualquer forma, ele contou que o Saci tentou tirar de dentro do capuz vários objetos e para que o menino pudesse voltar à sua forma normal, diminuir a cabeça dele. Ele queria muito isso. Acontece que, antes disso, o Saci tirou um despertador. Ele falou, opa, esse aqui não, esse daqui serve para acordar a... Bom, é outra coisa que eu preciso para você. E você sabe quem é acordada com um despertador? Qual personagem do folclore está ligado ao despertador? Se você não sabe, os detetives dessa história, os investigadores, sabem bem que estamos falando de outra personagem do folclore.
a pisadeira. Você conhece a pisadeira? Olha ela aí. Também temos a ficha criminal dela prontinha ali. Olha só. Ela já foi presa 2 vezes. Conta então que a história dessa mulher está ligada a um grande amor que ela teve e ela foi desprezada. Completamente desprezada porque era muito feia. E ela entrou então na casa deste homem por vingança, porque descobriu que ele tinha mentido para ela e pisava no peito dele à noite. Curiosamente, ele nunca acordava, mas sentia muita dor e muita angústia. E isso foi fortalecendo essa mulher. Sabe-se que ela passou a fazer isso em outras pessoas também. É a lenda. E ela estava ligada a essa história também, do Saci. Ela estava lá conversando com o Saci e encontraram evidências. Encontraram evidências embaixo das unhas dela, que era do Saci. Ela acabou contando que tinha tido um problema com o Saci também, mas que ela só tinha arranhado a barriga dele para deixar uma marca, mas que quando ela saiu de lá, ele ainda estava vivo, não tinha tido nada ali com ele não foi ela. Todos estavam dizendo que eram inocentes. Tinham que continuar os investigadores então procurando mais alguma evidência. Se todo mundo diz que não matou o Saci, e agora? A pisadeira disse então que também tinha alguém conversando com o Saci antes dela chegar. E era alguém com chifres. Isso, alguém com chifres. Bom, estamos falando aqui da cabra cabriola. Cabra cabriola? Que estranho, mas é isso mesmo. É outro personagem do nosso folclore. Cabra cabriola ou bicho-papão. Então, a história da cabra com o Saci é que a cabra se fingia de mãe para tentar bater na porta e ver se conseguia fazer com que as crianças abrissem a porta para ela. Só que tinha um grande problema. Ela não conseguia disfarçar a voz. E o Saci tinha prometido para ela que se ela fosse numa determinada festa e pegasse de volta o gorro dele, ele daria para ela uma pílula que muda a voz e transforma em voz de mãe. Para ela seria um bom negócio. E ela disse que iria então. Foi para essa festa em busca do objeto para poder trocar com o Saci. E a cabra cabriola até tinha conseguido um gorro do Saci lá. Mas quando ela foi para a cozinha para levar para o Saci viu que não era o gorro dele não. Era um muito parecido, mas ela tinha sido enganada. E naquele ponto já não se sabia mais onde estava o seu verdadeiro gorro. Que confusão! E agora os policiais também já não sabiam mais para onde ir. Resolveram voltar para a cena do crime. Lá poderiam buscar mais evidências e foram atrás de pistas que pudessem ajudar na investigação. Eles precisavam de algum novo elemento. Então acabaram descobrindo que tinham lá 3 gorros mágicos. Porque o Boto, quando viu que o Saci não estava mais vivo, resolveu jogar o gorro para longe para não poder mais ser envolvido no caso, mas não deu certo, né? Ele acabou sendo investigado do mesmo jeito e acabou ficando numa árvore. O que a cabra cabriola tinha pego era um falso e um outro falso também estava por ali na cozinha e não sabemos quem tinha deixado esse outro. Quando foram à cena do crime, o corpo do Saci já não estava mais lá. Tinha sido levado e estavam buscando ainda as evidências, estavam fazendo os exames, mas estava demorando demais. E os policiais acharam melhor ir ver de perto o que tinha acontecido. E perguntaram quem foi que removeu o corpo dali e por que demorou tanto. E disseram que foi o cozinheiro ou o jardineiro. Então, os detetives se lembraram daquela pista que um dos suspeitos deu.
Pra que tanta farinha? Se só ia fazer um bolo simples. Então chegaram a mais um suspeito, que era o falso cozinheiro. Na verdade, esse falso cozinheiro tinha sido contratado pelo Saci para fazer a festa. O Saci tinha chamado, você não vai acreditar, ele tinha chamado o velho do saco. Isso mesmo, o velho do saco, para fazer a festa dele. E ele achou que seria uma oportunidade ótima para tentar ficar com o capuz do Saci. Já que ele estava velhinho e não poderia mais correr atrás de ninguém, ele poderia mandar o Saci fazer isso para ele. E o plano estava dando tudo certo, até que aconteceu o que aconteceu lá na festa. O velho do saco, então, disfarçado ali, carregou o corpo para lá e estava levando para casa, já que o gorro era um gorro falso, não tinha mais serventinha nenhuma, pelo menos ele deixou o Saci lá com ele. E a investigação parecia que não ia dar em nada. Até que o detetive pensou assim: pelo menos recuperamos o corpo do Saci. Quando recuperaram, ele pensou que era, puxa, tão triste ele morrer assim e sem nem menos o capuz dele. Então, o falso foi descartado e o verdadeiro, que sabiam que era aquele que estava com o boto, foi colocado na cabeça do Saci. O detetive colocou para que ele pudesse ter um fim justo, digno, com o seu capuz. E quando o policial colocou o gorro de volta na cabeça do Saci, para que ele tivesse o seu fim justo ali, né, honroso, se virou para saber o que mais estava acontecendo, para continuar com a investigação, porque não estava chegando em lugar nenhum. Mas nesse momento ele virou de novo e viu que onde estava o Saci não tinha mais nada. Ele tinha sumido, desaparecido completamente. E então, no lugar estava uma grande orelha de pau na árvore, aquele tipo de vegetação que cresce ali. E foi aí que o detetive conseguiu resolver um mistério. Você sabe o que aconteceu? Na verdade, não passou de mais uma arte, de mais uma estrepolia do Saci. Porque aquela festa era a festa de aniversário do Saci, que ele mesmo tinha organizado. E ele aprontou tudo aquilo para poder levar todos esses convidados lá para a festa dele. Era a festa de 77 anos do Saci. Diz a lenda que os sacis vivem só até os 77 anos. Então, ele ia morrer mesmo. Só organizou tudo isso para mobilizar todo mundo, fazer essa enorme investigação e também fazer a gente conhecer um pouquinho mais do folclore, né? Que bacana, mas que aprontador esse Saci! Você sabia como é que faz pra gente caçar um Saci? Bom você dar uma investigada. Mas e agora? Você conferiu lá se você colocou todos os seus suspeitos? Se tinha todos os objetos, né, ou evidências que ligavam esse suspeito ao crime? O Saci fez tudo muito bem feito, né? Porque todo mundo tinha alguma coisa ali e todo mundo tinha um motivo para acertar contas com o Saci. No final, não se passava de uma brincadeira e o Saci ficou ali, teve o seu fim, mas de uma maneira muito criativa, não é? Como só um Saci pode ter. Bom, espero que você tenha percebido todos os elementos da história, que você tenha conseguido acompanhar as pistas que foram sendo deixadas por ali para a investigação. E a gente vai continuar falando de histórias de detetive, vamos continuar resolvendo alguns mistérios por aí. Então se prepare para a nossa próxima aula, a gente poder mergulhar em mais uma investigação literária. A gente se encontra na próxima aula, então. Até lá!